Depois, renascia a lembrança de uma nova atitude, ou seja, uma nova posição, talvez tanto do corpo do narrador, quanto, é claro, a posição de um outro quarto, né? A atitude, a organização, a configuração de um outro quarto. Depois, renascia a lembrança de uma nova atitude. A parede fugia em outra direção. Eu estava em meu quarto na casa de Madame de Saint-Loup, no campo. Meu Deus! São pelo menos 10 horas. Já devem ter acabado de jantar. Devo ter prolongado demais a cesta que faço todas as tardinhas ao voltar do meu passeio com Madame de Saint-Loup, antes de pôr a casaca. Pois muitos anos haviam transcorrido desde o tempo de Combray, onde em nossos regressos mais atrasados eram os reflexos rubros do poente que eu via nos vidros da minha janela. Bom, são os dois períodos da vida dele, né? Um período mais para o lado da infância, outro período onde ele já estava adulto, né? Bem diverso é o tipo de vida que se leva em Tonsville, na casa de Madame de Saint-Loup. Diverso o tipo de prazer que encontro em só sair à noite, a seguir ao luar os caminhos onde brincava antigamente ao sol. E o quarto onde terei adormecido, em vez de preparar-me para o jantar, percebo-o de longe ao voltarmos, iluminado pelo clarão da lâmpada, único farol dentro da noite. Essas evocações turbilhonantes e confusas nunca duravam mais que uns poucos segundos, né? Lembre-se então, nós estávamos falando de dois níveis, do tempo de Combray e no tempo em que ele já era adulto e passeava de noite com a Madame de Saint-Loup, né? No tempo de Combray ele passeava durante o dia, brincava. E agora ele volta ao próximo nível, agora um nível superior, os outros dois níveis estavam aqui, um nível superior, onde ele volta a falar de todas as vezes em que acontecia esse tipo de memória, né? De acometimento de uma memória. Essas evocações turbilhonantes e confusas nunca duravam mais que uns poucos segundos. Muitas vezes a breve incerteza quanto ao local em que me achava também não deixava distinguir umas das outras as diversas suposições de que era feita. Como não podemos isolar, vendo um cavalo na corrida, as posições sucessivas que nos mostra o cinescópio, né? Bom, cinescópio pode ser um tubo de imagem, né? O tubo de imagem da televisão. Mas não é a isso que ele está se referindo. Se você procurar cinescópio, você só vai encontrar tubo de imagem nessas televisões mais antigas, né? Na verdade, nós estamos falando de um aparelho inventado por Thomas Edison em 1894, né? E a ideia era como se fosse uma caixinha individual onde você podia ver movimento, né? Movimento porque as fotos passavam sucessivamente na sua frente, como é claro que acontece com o cinema, né? Vamos só voltar um pouco no começo. Essas evocações turbilhonantes e confusas nunca duravam mais que uns poucos segundos. Retomando o que a gente falou, isso que o narrador está já usando 3 páginas das grandes para descrever, e que nós aqui já estamos indo para o minuto de número 100 para entender, ele percebeu, ou viveu, ou teve a experiência em uns poucos segundos. Muitas vezes, a breve incerteza quanto ao local em que me achava também não deixava distinguir umas das outras as diversas suposições de que era feita. O que era feita? A incerteza. A incerteza é feita de diversas suposições. Será que eu estou na casa de Combray? Será que eu estou na casa da Madame de Saint-Loup? Será que eu estou
sei lá, num hotel? Será que eu estou na minha casa de tal lugar? Essas suposições, as diversas suposições de que a dúvida, a incerteza era feita, não distinguiam umas das outras. Não é? Vamos analisar analiticamente, né? Então acho que é opção número 1, essa. Opção número 2, essa, né? Não era isso. Elas se amalgamavam, né? Como não podemos isolar vendo um cavalo na corrida as posições sucessivas que nos mostra o cinescópio. Mas ora um, ora outro, eu havia revisto os quartos que habitara na minha vida, e acabava por lembrá-los todos nos longos devaneios que se seguiam ao despertar. E aqui nós vemos um dos segredos da habilidade do narrador. Todos nós temos esses momentos fugidios, mas ele despertava e ficava lá se entregando a esses momentos, se entregando a cada um desses quartos, se entregando à memória. E é claro, nisso ele recupera esse tempo. Em Busca do Tempo Perdido é o nome do livro, né? Então ele vai recuperando esse tempo, ele vai ele não fica com esse tempo somente como um breve olhar, né? Ele mergulha nos longos devaneios que se seguiam ao despertar. Quartos de inverno, onde, quando estamos deitados, aconchegamos a cabeça com um monte de coisas disparatadas. Um canto do travesseiro, a parte superior das cobertas, a ponta de um chale, a beira da cama e um número de débat rosé. Coisas que por fim começamos a afirmar bem, segundo a técnica dos pássaros, calcando-as indefinidamente. Aqui ele está falando de travesseiro, parou de falar de memória, né? Lembre-se que calcar é comprimir com força, né? Em inglês foi traduzido como pressing down on it, né? Então a ideia é de pressionar para baixo, né? Então quando você vai dormir, você pega lá o teu travesseiro e você fica pressionando, né? Calcando, você fica calcando o travesseiro, calcando, ou qualquer coisa que tenha ali, né? No meu caso, por exemplo, eu só consigo dormir com um acolchoado pesado, né? Mas eu uso esse acolchoado muitas vezes como travesseiro, né? Então eu tenho o travesseiro aqui, eu coloco o acolchoado e vou calcando o acolchoado, né? Débat rosé, na verdade, é uma versão da noite, né? Uma versão vespertina do Journal de Débat, né? Bom, o Jornal de Débat era um jornal famoso, etc, etc. E a edição da noite era impressa em folha rosa, né? Então o nome do jornal era Jornal de Debates, mas a edição da tarde, da noitinha, era Debates Rosas, né? Por conta do papel. Então é interessante que até um jornal ali você pode usar para servir de travesseiro, né? Então vamos mais uma vez. Quartos de inverno, onde, quando estamos deitados, aconchegamos a cabeça com um monte de coisas disparatadas. Um canto do travesseiro, a parte superior das cobertas, a ponta de um chale, a beira da cama e um número dos débat rosé. Coisas que por fim começamos a afirmar bem, segundo a técnica dos pássaros, calcando-as indefinidamente. É claro que você tem que ter a imagem de um pássaro arrumando o seu ninho.